Oi, Aí, e aí, tudo bom? tudo bem? Eu estava fazendo um resumão rápido aqui sobre a função do orgasmo, né? De acordo com o que você falou na semana passada, da criação da energia para nossa sobrevivência diária, né? E que no final do dia a gente precisa só equilibrar o excesso para não ficar preso. Isso provoca toda arrumando os cabelos, toda, Não, é que né? você sabe que nós vamos sair daqui correndo e vamos para o curso de hoje. Então, eu tô aqui. Isso. Então, Meu já Deus. avisando o pessoal, né? São exatamente 2h05, né? Então, hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, porque são 2h03. Tem o curso, né? Curso de... Psicanálise e sedução. Isso, depois... É logo depois da live ela começa o curso de psicanálise e sedução, no perfil da Escola de Psicanálise, né? Então, se você quiser fazer, ainda dá tempo, é só conversar aí com o perfil da Escola de Psicanálise que vai ter alguém para te responder, porque já está tudo preparado para isso, né? O que você vai ensinar, Débora? Psicanálise e sedução? O que você vai dar para Ensinar, gente? Porque eu não vou perder de jeito nenhum. ensinar, eu não sei. Mas a ideia do curso é a gente pegar alguns enfoques, algumas formas que a psicanálise tem de ver o desenvolvimento humano e aplicar a nossa capacidade de observação. A minha ideia, Fábio, é alguma coisa assim. Primeiro a gente precisa aprender a se ver, depois a gente precisa aprender a ver as pessoas perto da gente. E aí eu tenho umas referências para esse olhar. Então, por exemplo, hoje eu acho que a gente vai falar sobre as pessoas que são carentes, que precisam de muito contato físico, que gostam de ser acariciadas com alimentação e como é o estilo de comunicação ideal com essas pessoas, entre outras coisas, né? Porque aí eu preciso fazer a introdução do que é o pensamento psicanalítico e dessa ideia de sedução, né? A minha tese é que seduzir é ser capaz de se comunicar. Quando você fala de quando você fala de pessoas que necessitam de carinho, né, do alimento, cara, você começou a falar, começou a vir formatos de rosto e corpo de pessoas dentro, dentro disso que você já estava falando, né? Então, a pálpebra um pouquinho mais caída, o rosto um pouco mais arredondadinho, com isso aqui um pouco mais largo, um corpo um pouco mais cheinho, né? Dentro disso que você falou, já começou a aparecer o formato todinho das pessoas. É muito louco isso, muito legal. Foi o que eu te falei, né? Eu queria muito, eu queria não, eu vou fazer esse teu curso, exatamente para entender alguns processos, para poder montar alguma coisa um pouco mais abrangente, com formato de corpo, né? Eu estava assistindo agora a aula da Edna sobre neurociência aplicada à leitura haitiana. Cara, a cabeça da gente fica louca, né? Ela pira legal, né? E hoje à noite ainda tem aula com Lázaro, de filosofia. Hoje o dia vai ser bem intenso para o nosso intelecto. Né? Eu te confesso que eu sou uma pessoa um pouco lenta, assim, eu preciso de doses homeopáticas e repetitivas. Então, eu tive aula de manhã, aí eu parei para fazer alguma outra coisa um pouco mais física, e agora a nossa conversa. Aí à noite eu acho que vou assistir as aulas do Lázaro fazendo alguma abdominal, caminhando, porque senão eu não consigo absorver. Boa, boa. Você está morando aonde mesmo? Dá para caminhar aí onde você está? Ah, eu tenho Esteira? aquele espaço mecânico? Isso. Esteira, Esse tá certo. Assistir o Lázaro fazendo esteira é bom, porque dá fingir que está correndo dele, assim, né? E vai embora. não, é correndo em direção a todo o conhecimento dele, porque ele é uma enciclopédia. Ele é. O Lázaro é Mas, sensacional.
Quando você estava Não, falando, eu estava pensando assim que, nossa, é exatamente a expectativa que a gente tinha quando a gente marcou esse encontro, porque eu sei que a semana passada eu não deixei você falar, mas a ideia é que eu falasse um pouquinho sobre as funções psíquicas do orgasmo e como isso pode se construir no nosso cotidiano, e que você falasse sobre as formas corporais que podem nos levar a essa percepção de disposição para o prazer, alguma coisa nesse sentido que você aham, dissesse, aham. assim, que forma contempla melhor um psiquismo que é voltado para sentir prazer. Então, eu tenho no corpo físico algumas formas, algumas partes mais desenvolvidas que falam dessa predisposição, né? Então, você, por exemplo, né? Você tem Ai, meu vários, Deus, ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Não estou preparada para isso. Eu, por exemplo, vai, continua. você tem várias partes do seu corpo que indicam a sua predisposição, né? Isso é muito legal, porque você ensina, né? Você ensina a teoria daquilo que você gosta de fazer na prática. Hum, O seu rosto sei. agora, seu agora foi o melhor, né? Foi o melhor. É que, Porque, geralmente, no ambiente acadêmico, você sabe que a gente nunca traz isso à tona. A ideia é que eu fiz escolhas intelectuais totalmente pautadas na minha preferência por determinados autores. Isso nunca é um perfeito. reflexo direto dos meus gostos. Olha, mas não é o que o teu corpo diz, né? Aonde eu percebo, por exemplo, eu posso não falar de você, mas se eu falar de pessoas que têm lábios grossos, né? Quando você estava falando, né, da psicanálise e da sedução, né? Você falou de pessoas que gostam de carinho. Pessoas que gostam de carinho, na minha visão, elas vão ter o rosto ovalado como o meu. Não é o seu caso, tá? Então, o rosto ovalado como o meu. Uma outra característica de pessoas que gostam de carinho é a pálpebra um pouco mais caída. Sabe quando aquela pessoa tem um olho, o pessoal chama de olho de peixe, né? Que é a pálpebra superior é um pouquinho mais caída, parece que está um pouquinho mais cansada. Essas são pessoas que naturalmente gostam de um abraço, gostam de um carinho, gostam de um afago. Não estou falando de sexo, eu estou falando do aconchego, tá? É aquela coisa com bastante sentimento mesmo, que você. É o colo, né? É o colo, é o afago, tá? É, gostam de bastante contato físico. Quando você fala de lábios, se você pega um lábio fino, né? Pessoa que tem aquele lábio fininho, ela não liga tanto para carícias, ela não liga tanto no aspecto físico, ela não tem tanta abertura para isso. Tá? Ela pode fazer, ela pode receber, mas não é uma coisa que traga ou que possa trazer tanto prazer. Agora, quem sente mais isso, quem tem uma natureza maior e mais voltada para isso por conta de necessidade fisiológica, ela vai ter um lábio mais grosso, que aí está mais para você do que para mim, né? Vai ter um lábio mais grosso, adorei o teu sorriso. É, além do lábio mais grosso, eu vou ter um bom desenvolvimento de glúteo, a musculatura do glúteo ela vai estar mais empinada, ela não vai estar tão caída, tá? Porque a musculatura do glúteo caída ela me fala de frustrações, enquanto o glúteo mais empinado ela me fala de satisfação pessoal, né? Ah, eu vou ter, quando eu olho a pessoa de perfil, eu vou ter um maior desenvolvimento da mandíbula aqui. Então, a mandíbula, se eu coloco. Você está fazendo isso, eu tenho que falar da sua. É isso que a gente procura numa pessoa, né? A pessoa que naturalmente nasceu para buscar prazeres. Todo mundo nasceu para buscar prazer, mas quando a mandíbula, que é essa parte de baixo, ela vem mais para frente, você está falando de pessoas que têm
inclusive a ação para buscar o prazer. Porque dentro da leitura que eu faço, né, se eu tenho essa parte de cima como o racional, o mental, o planejador, né? Eu tenho essa estrutura média como a parte do sistema límbico que vai falar dos meus sentimentos. E essa parte de baixo, né? A parte da ação, do agir, do botar a mão na massa, quem tem isso aqui para frente, quem tem essa parte de cima para frente, vai traçando uma linha entre esse osso e aqui embaixo, né? Uma linha reta daqui para baixo. Então, se eu tenho isso aqui proeminente, a minha busca está pelo intelecto, tá? Então, tudo que é intelectual vai me motivar mais. Não quer dizer que eu seja muito intelectual, mas tudo que é intelectual vai me motivar mais. Se eu tenho essa parte aqui, o meu rosto é arredondado, eu tenho essa parte aqui mais para frente, todo o meu pensamento ele é influenciado pela minha parte sentimental, pelos meus sentimentos, tá? Agora, se eu tenho essa parte de baixo proeminente, eu vou trabalhar mais a minha carga instintiva, eu vou trabalhar mais aquela coisa da ação, eu vou trabalhar mais aquela coisa do movimento. E se a parte do meio aqui ela for carnuda, eu vou buscar pelo prazer tanto oral, né, quanto qualquer coisa que me traga um prazer, a sensação física do prazer. Mas, Tá? Fábio, como que são essas características? Porque na medida em que você vai falando, eu faço associação, por exemplo, com uma gênese haitiana. Na gênese haitiana tem a ver com a forma como a gente foi cuidado nos primeiros momentos de vida. Então, por Tá. exemplo, o que seria é que eu tinha lá uma tendência genética, porque essa minha boca desde sempre, eu só aumentou, e que foi Que delícia. devidamente estimulada pela disposição da minha mãe em me amamentar. Então, por exemplo, a ideia é que se eu tivesse tido uma amamentação restrita, tivesse tido, sei lá, controle do jeito que eu comia, eu mesmo tendo o traço genético, digamos assim, ia ter um encolhimento da boca, ia acontecer alguma coisa assim. Então, E os mas vamos lábios. lá. Se a sua mãe tinha uma maior predisposição em te amamentar e você sentiu prazer em se alimentar no aleitamento ali, na época que ela te dava o seio, né? Você tem um maior desenvolvimento da mandíbula, certo? Você tem um maior desenvolvimento da mandíbula, do lábio, por conta né, da sucção em si, tá? Então, se você desenvolveu isso, você também desenvolveu a vontade de querer mamar, a vontade de querer se alimentar. Porque essa nutrição, isso que veio da tua mãe, isso te trouxe um conforto maior. Então, é confortável para você também se alimentar, né? Te dá prazer se alimentar, tá? Não necessariamente precisa ser em grande quantidade, né? Não precisa ser também toda hora. Isso a gente vê em outras partes do corpo. Não precisa ser toda hora. Mas você tem uma predisposição maior a sentir prazer quando o prazer está disponível para ti. Faz Tá. sentido? Faz sentido. Eu não estou querendo dizer assim em público, não, mas faz sentido. Não, eu não estou falando só de você também, né? Faz sentido a ideia, né? A ideia não a questão física, Você sabe mas que eu sou super física, né? Você começa a falar, eu começo a falar, puxa, isso tem a ver comigo ou não tem? É inevitável. mas tudo que a gente testa, a gente vai trazer para a gente para entender se funciona ou se não funciona, né? Não é por ter uma tendência narcísica, é porque nós somos nosso maior laboratório, né? Gosto, Então, gosto. se funciona para a gente, a chance de funcionar para todo mundo é maior, Sim, né? sim. Eu tenho essa Então, experiência de análise também, a ideia de que eu sou tão apaixonada pela psicanálise porque ela funcionou muito para mim na minha vida.
Aham, aham. Então, então, esses são alguns traços, né? Então, a mandíbula para Conta mais, você frente. falou no rosto e no corpo. Você falou Então, da bunda empinada. isso. Quando você vê aquele glúteo, né, tem uns glúteos que parecem uma barriguinha, porque a pessoa é mais cheinha, então você tem as costas aqui, ele vem, aí ele forma quase uma barriga, então ele começa e ele encerra, é, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma lombadinha, né? Ele não tem aquele sorrisinho na polpinha embaixo. Essa falta desse sorrisinho na polpinha embaixo, você entende o que eu estou falando? Entendo, entendo. Dá para visualizar, Pensando na né? imagem. Dá para visualizar. Porque você olha um glúteo de frente, ele tem que sorrir. Quando ele sorri, é porque aquela pessoa está bem com as necessidades físicas dela, com as vontades dela, ela não tem tantas frustrações. E quando você tem esse sorriso interrompido no meio do caminho, então você tem o comecinho da polpinha ali, de repente ele já para e a gordura já junta na coxa ali, você tem... É, é como se algo cortasse o teu barato no meio do caminho, entende? Tá. Então, é como se... Aí eu vou ver a estrutura também no músculo, né? O músculo me fala de força que eu tenho para me movimentar e buscar aquilo que eu quero. Então, se você tem um glúteo durinho, eu vou atrás daquilo que eu quero. Eu me satisfaço com as coisas que eu quero e vou atrás. Eu tenho energia de movimento. Se você é aquele famoso bunda mole, né? O que é um bunda mole? O bunda mole é aquela pessoa que tem vontades, tem desejos, né? Mas, por exemplo, a gente, vamos supor que formamos um casal. Então, eu gosto de mato, você gosta de praia, certo? Ah, eu quero ir, sei lá, eu quero ir para Campos do Jordão, eu quero aproveitar o frio, né? Eu quero ir para o meio do mato. E você fala, não, Fábio, vamos para a praia, porque eu quero ir para a praia nesse fim de semana, eu vou para lá. Então tá bom, eu pego, vou com você para a praia e desço a serra. Perfeito. Eu fiz a minha vontade? Não. Se o meu glúteo for durinho, no outro fim de semana eu cato você e levo para Campos do Jordão. E se você não quiser ir para Campos do Jordão, eu vou sozinho. Tá. Eu quero, a vontade é minha. Eu tenho a necessidade da minha autossatisfação. Então eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, descanso, sento na frente da lareira, que é uma coisa que eu gosto de fazer, escutar o barulhinho, né, da madeira lá estilando quando está quentinho, tudo gostoso. Gostei da sua fechada de olhinho, hein? Ai, você até visualizou o negócio. Né? Toma um Tenho vinhozinho boas ali. lembranças da lareira em Campos do Jordão. Não é, cara? É maravilhoso. E toma um vinhozinho, beleza, passei meu fim de semana, volto, bumbum durinho. Bunda mole, o que que é? Você quer ir para a praia, a gente vai para a praia, eu volto para casa, amargo a minha não ida para o campo, não peguei lareira, não peguei vinhozinho, não tá rolando clima, Lê, não rola. É um sonho platônico, vamos dizer assim, né? Mas não rola. Agora, É, eu peguei o comentário, mas acho que entendi. Eu digo o seguinte: nenhuma amizade é desprovida de impulsos libidinosos. A gente não consegue fazer amizade com pessoas desinteressantes e pouco atraentes. Amigo de verdade é aquela pessoa que se pegava, mas dadas as circunstâncias sociais, você não pega. não vai rolar, Entendeu? né? Tá vendo, Exatamente. Lê? Lê, você é minha amiga também, hein? Então já fica esperto aí, né? A Letícia eu conheci quando eu fui para o Sul. Ela mora em Santa Catarina, né? Então eu marquei um bate-papo, eu, ela e, e o Felipe, que é um outro rapaz que mora lá também. A gente passa uma tarde inteira batendo papo lá e falando besteira, né? Gente boa.
Bom, então, esses são alguns traços que a gente encontra no corpo que você percebe a predisposição da pessoa a gostar de sentir mais prazer, a ter uma necessidade mais fisiológica, né, de prazeres, né? E quando a Tá, mas pessoa aí não tem essa... não tem a Diga. ver com o tamanho, por exemplo, tem a ver com a firmeza, é isso? Não, o tamanho do... Quando se fala só de... Porque aí eu preciso olhar o contexto geral, né? Eu vou olhar a mandíbula, eu vou olhar o lábio, eu vou olhar o glúteo, eu vou olhar o peito, né? Porque é o aconchego, é eu trazer para perto, ou o peito pequeno, que é... Eu posso até trazer para perto, mas eu preciso manter distância, né? Também, porque eu tenho a minha individualidade. Então, vem para cá um pouquinho, fica aí um pouquinho, não é toda hora aqui, né? A hora que eu percebo toda essa parte carnudinha, né? Toda essa parte carnudinha, tudo que quando eu olho para um corpo e eu vejo traços arredondados, eu estou vendo o sentimento envolvido. Quando eu olho para um corpo e eu olho traços mais retilíneos, então eu pego uma pessoa de costas, ela tem ombro largo, quadril largo e a lateral é quadrada, né? São pessoas mais metódicas, pessoas mais fechadas, não são tão sentimentais, elas podem até sentir, mas isso vai trazer mais metodologia. E quando você tem metodologia, você trabalha com metodologia, você não tem tanto sentimento, né? Pessoas sentimentais são aquelas que ousam e que fogem às regras, né? Pessoas mais metódicas, elas estão lá dentro da caixinha, dificilmente produzem algo novo, descobrem algo novo. Quem vai descobrir algo novo é quem está incomodado, né, e quer fugir à regra, né? Esse é o que desenvolve, é o que ousa, é o que faz. Agora, como é que Reich vê isso? Qual é a predisposição para Reich com relação ao contato físico? O que tem num corpo reichiano? A ideia do hash, primeiro, é a presença de calor e depois mobilidade. Então, ele não, a princípio, a gente pode. Tem uma parte muito forte que fala dos formatos, mas a princípio, o grande olhar, quando a gente chega na clínica, é sobre a mobilidade e a disposição de calor do corpo. Então, a ideia é que um corpo quente é um corpo que tem mais energia disponível do que um corpo frio, aquelas pessoas que têm mãos frias e pés gelados. Tem gente que tem um bumbum gelado também, isso para ele vai significar uma certa retração, uma fuga de energia, Não é geladinho, não. Não é tão uma quente quanto fuga as de mãos. energia que estão agindo ali com forças da repressão. Então, isso é um dado. O outro dado é a capacidade de movimento. Para o Reich, a pessoa que está viva e disposta ao prazer, ela vibra, o corpo inteiro dela se movimenta, o corpo dela inteiro vibra com a respiração. Então, na Tá, liberdade para respirar, nós reconhecemos a predisposição para o prazer. tá, né? Perguntaram aqui, diante de tantos procedimentos estéticos que temos hoje e que modificam significativamente nossos formatos, como podemos fazer a leitura dessas pessoas uma vez que não estão em condições naturais, né? Ah, eu não sei como você vê isso, mas eu entendo que toda forma tem uma função. E uma vez que você mudou essa forma no teu corpo, aquilo que você alterou vai ter uma função diferenciada, porque o teu cérebro ele vai precisar se adequar a essa nova forma. É por isso que num primeiro momento, depois de uma cirurgia estética, seja aonde for, a primeira reação do organismo é a inflamação, é o inchaço, por isso que vem um monte de antibiótico, vem um monte de coisa para você tomar que é para controlar isso, né? Principalmente quem modifica lábio, a primeira coisa que acontece o lábio ficar completamente distorcido e aí depois a tua mente se adapta
aquela nova forma, e aí ele acaba se equilibrando. Alguns ficam um pouco tortinhos. Por quê? Porque a função não está bem definida ali. Mas o, do que eu tenho visto, experienciado na prática, pessoas que fazem alterações físicas, elas mudam padrões de comportamento mesmo, né? Mudam Legal. padrões de comportamento. A gente pensa assim, se você conseguiu chegar no ponto de fazer uma intervenção, pensando nas coisas que são bem feitas, que são feitas com equilíbrio, e o difícil para a gente é isso, a gente só consegue saber o que você estava pensando, sentindo estruturalmente depois que o procedimento está pronto. Uhum. Então, as pessoas que fazem isso com equilíbrio estão levando o corpo justamente para manifestar uma característica que já existe internamente. E aí a gente vai pensar no procedimento estético como sendo um agilizador ou um acentuador de alguma característica. Então, sei lá, eu tenho a sobrancelha desse jeito, se eu passo um lápis, continua sendo a minha sobrancelha, só que ela fica mais acentuada, mais visível, mais marcante. Então, a ideia do procedimento estético seria essa. O outro argumento é justamente a distorção. Eu não tenho estrutura para ser, mesmo assim eu quero passar por essa cirurgia, por essa intervenção. Se são aquelas estéticas menos invasivas, não vai dar resultado simplesmente. Se vai ser lipo, daqui a 6 meses você está gordo no mesmo lugar, do mesmo jeito, não vai funcionar. E quando são aquelas coisas muito violentas, o que pode acontecer é a distorção corporal mesmo, aquelas pessoas que a gente vê que estão disfóricas, ficaram disfóricas. Alô? Você está Fala ouvindo? de... Tá muito baixo, peraí. Pronto, acabou. Acabou, pode falar. Aí, essas pessoas, elas chegam naquele nível da mutilação física mesmo. Aí já não é um procedimento estético, é uma mutilação, porque aquilo está em desacordo com a estrutura. E o corpo não vai conseguir fazer as duas coisas conversarem. Aí viram aquelas pessoas com uma boca que não pertence àquele corpo, com um peito que não pertence àquele corpo. Você olha assim e fala, Tem tá alguma coisa combinando. estranha, né? Fica alguma coisa que a gente percebe, eu diria, instintivamente. Você olha, tem um estranhamento, mas como você não sabe qual a origem daquilo, você geralmente nem traz para consciência esse estranhamento. Então, parece que é diferente porque você falou assim, a modificação gera mudança. Para a gente acontecer uma mudança que vai me pedir para fazer a modificação. Sim, na verdade é um caminho de via dupla, né? É um caminho que vai e vem. Então, eu acredito dentro, né, eu acredito que primeiro a gente sente a necessidade para depois colocar em prática, né? Você não vai cortar um cabelo, você não vai comer uma fruta, você não vai fazer alguma coisa se você não tem vontade. Se você não tem algo despertando, né, e te incomodando a ponto de te trazer a energia para que você vá fazer alguma coisa, né? Então, Sabe, você as minhas palavras favoritas. Cabelo. hum, Tem um cabelo que você olha e fala, nossa, esse cabelo é o cabelo de alguém que gosta de sentir prazer? olha, eu olho para um conjunto todo, né? Não é só um cabelo, né? Mas o cabelo me traz uma ideia de como a pessoa gosta de sentir prazer, né? Então, olhando para os teus cabelos que são encaracolados, pessoas que têm cabelos encaracolados são pessoas mais românticas, né? Não, Então, sério? é sério, Puxa, que triste, até no cabelo, gente. né? Você é uma pessoa romântica, ou eu estou errado? Tá Mas isso passando. romântico quer dizer o quê? Que eu gosto de enrolar?
Não, não é que você gosta de enrolar, não. Tudo traz informações, né? Essa é só uma informação e pequena, porque eu preciso olhar o contexto todo. Você, você gosta de romantizar as coisas. É só prestar atenção na forma com a qual você fala. Você lê os textos, você interpreta. A hora que você coloca para fora, você coloca numa sequência, cara, é como se você fosse uma poetisa. Você declama as coisas, então é interno, né? Teus lábios, a maçã do teu rosto, o teu cabelo, né? Tudo isso me traz informações sobre sentimentos, né? Tudo me denuncia. Para quem sabe ler, sim, né? Mas você também sabe, a parte haitiana também fala um monte de coisa, né? É, Que não tem as referências diretas. Eu já é, falei com você a respeito disso. Um dos meus, não sei se a palavra é certa, mas ressentimento com a academia é que justamente no objetivo de ser preciso, de ser correto, de ser sustentável, a gente se afasta muito das noções do cotidiano. Então, às vezes acontece de, porque, por exemplo, se eu procurar na literatura para procurar uma referência de um traço romântico, nossa, vai ter que ser muito livro, muito termo, muita definição do que é romantismo e do que não é. Então, uma das coisas que eu gosto no seu trabalho é essa lógica de, olha, eu estou falando de um jeito que você entende. Não preciso fazer um tratado de romantismo aqui. As pessoas que são românticas entenderam perfeitamente do que se trata nelas. É uma liberdade de linguagem que a gente não tem na academia. Na academia a gente fica muito preocupado em falar com as referências. A ideia, eu acho que é que, tipo, se alguém te lê há 500 anos antes ou 500 anos atrás, ela vai te entender. Mas aí você perde a capacidade de se comunicar com quem está na sua frente. olha, sim e não, né? Eu, por exemplo, não saio lendo todo mundo à torta e à direita. Então, é que nem um psicólogo. Ele não faz análise de discurso com todas as pessoas que ele conversa. Porque se ele fizer análise de discurso de todas as pessoas que forem conversar com ele está lascado. Não chega 10 horas da manhã, ele está com a cabeça já, né, transbordando, né? Então é a mesma coisa. Eu não saio olhando na rua procurando pessoas com determinadas características, né? Eu saio para a rua como uma pessoa normal, como quem não sabe nada. Se existe uma necessidade, que nem você me perguntou sobre traços, eu vou visualizar os traços e vou colocar. A nossa conversa hoje ela estava meio pautada nisso. Então, quando você foi falando do que você vai tratar no teu curso, logo na sequência aqui da live, exatamente porque a gente ia tratar disso, você foi falando, foi vindo em mim os formatos das pessoas na mente. Mas numa conversa padrão, numa conversa normal, isso não acontece, né? Porque a gente sabe que, de certa forma, a gente quer guardar energia para quando a gente precisar. Então, se a gente fica com o cérebro ativo o tempo todo, o custo, né, o gasto de energia, ele vai ser muito grande. E não é isso que o cérebro quer. Ele quer poupar, ele é preguiçoso, né? Ou Ele é seja, a gente preguiçoso. não precisa ter medo de te convidar para tomar café. Eu vou tomar café. Eu vou tomar café de verdade, não vou ficar analisando, Não, né? isso é bem legal, porque isso é comum, eu acho que das nossas profissões terapêuticas, né? Às vezes as pessoas É, sentem que tem, aliás, o desejo de se aproximar, que a pessoa não quer fazer amizade de verdade com você, ela só quer se aproximar para ter essa oportunidade de ser lida. E ela não para pensar que, olha, tem hora que você não está trabalhando, então você simplesmente não vai ver nada e pronto. perfeito. Tem muita gente. Instagram, Facebook.
WhatsApp, que, Fábio, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é aquilo outro? Dentro de um contexto que não faz sentido. Porque para eu poder falar de uma característica, de um possível padrão de comportamento, né, eu preciso olhar o todo. Se eu falar de um pedacinho só, se eu falar de uma partezinha só, eu posso é, estar completamente enganado. Se eu olhar só para o seu cabelo, eu posso falar que você é romântica. Mas se de repente você tem vários outros traços, né? Se você tiver lábio fino, o rosto sem carne nenhuma, tudo seco, né? Ele mais quadradão, com queixo anguloso e um corpo retão, todo quadrado, cara, o cabelo só está tentando equilibrar alguma coisa que só está tentando trazer alguma coisa que você não tem. Exatamente por não ter a função do cérebro, né, de te manter dentro de um equilíbrio para que você seja aceito em sociedade, né? Então ele precisa trazer esse equilíbrio. A mesma coisa, não posso ter uma pessoa com essa parte superior super desenvolvida que ela vai falar um português que ninguém entende, ela vai falar uma linguagem, né, completamente mental e analítica dentro do. Ela está num mundo ilusório, então ela precisa ter outros componentes que tragam ela para a Terra, senão não funciona. Então o cérebro ele te dá a tendência é ele te trazer para um equilíbrio, mas é lógico, tem dependendo de como você foi criado, a educação que foi dada, quais eram as atividades que você fazia quando era pequena, né? Você vai desenvolver mais ou menos o teu corpo, a parte física. Isso tudo tem a ver, né? É o que a gente estava falando. A tua mãe tinha predisposição em te amamentar. Você gostava, então você foi amamentada, sei lá, durante um ano e meio, né? Então você teve o desenvolvimento da mandíbula, desenvolvimento de lábio, porque tudo isso ajuda na sucção do peito. Eu preciso fazer força, eu preciso ter musculatura, né? Isso faz a estrutura óssea também se desenvolver mais. Então, é interessante isso, né? Desde que o óvulo é fecundado, ele estuda o meio que ele está para se desenvolver. Então, a gente nasce, a tendência da gente é realmente se adaptar ao meio. Então, dependendo daquilo que o meio pede da gente, é que a gente vai se desenvolver e vai botar o corpo para funcionar, né? Então, é isso que eu vejo nas pessoas. Oi, Lu. A, Isso me a, cria essa noção de que nós somos esse misto entre genética e cultura. Eu acho que a pessoa que perguntou, por exemplo, das intervenções, ele fez um contraponto assim entre o que é natural e o que é cultural. O normal da gente é ver o cultural como afastado da natureza e não o cultural como mais um potencial de expressão nossa. Quando eu tá. faço alguma modificação mediada pela cultura, eu estou de alguma forma manipulando a natureza, Sim, que sim. é uma característica super-humana, né? Nós humanos somos os bichos que manipulamos a natureza. E se você assume aquela identidade cultural, você muda padrões da sua natureza, né? Você muda padrões da sua natureza. Del, estou muito preocupado com o teu horário. São 2h41 agora. Eu sei que você vai entrar para o curso. Eu não sei como é que estão preparadas as coisas aí. Você está na casa nova ou no escritório antigo? Escritório antigo não, né? Você está onde? Eu vim para a escola hoje porque eu precisava do meu espaço didático para dar aula. Então, eu Tá, estou aqui na sala vermelha, lembra? Na nossa sala de lembro. atendimento vermelha. Aham, E, aham. e aí eu trouxe o PC, eu vou tentar ligar as duas câmeras para eu poder falar em pé também, porque eu gosto mais, na verdade, de dar aula em pé. Eu não sei se eu vou conseguir, porque você sabe que minha habilidade técnica com esses brinquedos é baixa, mas um ambiente de maior mobilidade do que em casa. Porque a gente podia ter combinado, eu podia ter ido para aí para te ajudar, né?
Não dá, Cabeça é minha também. aglomeração, nós estamos em pandemia, esqueceu? Ah, eu arrumava as coisas, deixava pronto, te mostrava como é que funciona tudo de máscara e vim embora, né? Depois a gente combina isso. Mas está tranquilo, as meninas deixam tudo pronto para mim. O meu trabalho vai ser justamente arrumar os vídeos e colocar essas coisas em questão. Mas eu quero que a gente volte a falar, porque nós combinamos que íamos falar sobre os caráteres haitianos, né? Sim, E justamente por causa do curso, inclusive, eu vou estar com isso muito fresquinho na mente. que legal. Então, a gente pode combinar de nosso próximo encontro já ser para falar, sei lá, escolhe você um caráter que seja atraente para você e a gente conversa, fazendo Ah, esse contraste. o que que a gente pode falar da parte intrauterina, segundo Reich? Poxa, os neo-reichianos são os que versaram melhor sobre a parte intrauterina. O Reich, Tá, propriamente, trabalhou com a pessoa já pronta. Então, ele tem alguns processos que ele chama de educação, do tipo que seria o cuidado adequado com o bebê, com uma criança pequena, para que ela se desenvolva com o menos possível de repressão e tenha habilidade para lidar com o mundo. E aí os neo-haitianos, eles foram fazendo essas suposições do desenvolvimento intrauterino. A proposta do Reich era um útero quente, um útero nutritivo que desse àquele bebê um espaço vital confortável para ele se desenvolver. confortável, Então, na perfeito. verdade, a vida intrauterina do bebê é o corpo da mãe, um corpo de mulher saudável, predisposta ao prazer, que oferece as condições ideais de desenvolvimento para um bebê. Tá. Pô, bacana. Vamos fazer o seguinte, como a gente vai estar em contato ainda agora à tarde, depois à noite e durante a semana tudo, a gente vê um dos caráteres e já começa na semana que vem, né? Combinado. O que eu queria ver contigo é o seguinte, você quer começar meia horinha antes ou a gente faz encontros de 40 minutos? A gente começa 1h30, vai até 2h30, que é para você ter essa meia hora para se preparar para o curso. O que que você acha? Eu acho perfeito porque aí a gente não perde tempo, não come o nosso tempo aqui. Eu gostaria, você sabe que eu falo demais, quando eu começar a falar, eu não vou parar mais. Então, se a gente tiver uma hora disponível, eu acho melhor, porque aí eu posso ainda deixar espaço para você falar. Olha que coisa incrível. Perfeito, legal. E se você tiver qualquer dificuldadezinha aí hoje com as câmeras, a gente combina, eu vou até aí e a gente põe tudo para funcionar. Eu Beleza? vou, obrigada. Obrigada, querido, Então, obrigada. perfeito. Eu que agradeço a você pela disposição em dividir o conhecimento todo também, né? E semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Combinadíssimo. Te vejo daqui a pouco. Beleza, um beijo. Tchau, Gente, muito tchau. obrigado por estarem aqui. Vocês que seguem a Débora, vocês que me seguem. Esse vídeo vai ficar no Instagram, eu vou colocar no YouTube. Vou passar para a Débora também, colocar nos canais dela, né? Eu preciso só levar até ela para colocar nos canais. E a gente vai se falando então. Obrigado e até semana que vem. Tchau, Dé.